Gente, terça-feira vocês sabem que é dia de Fatos da Semana. Ainda sendo investigados pela Justiça, os irmãos Joesley e Wesley Batista voltaram a ter seus nomes envolvidos em polêmicas. O final de semana foi movimentado para os irmãos Joesley e Wesley Batista, que estão sendo investigados pela Operação Lava Jato. Na sexta-feira, Joesley deixou a carceragem da Polícia Federal, onde estava preso desde setembro do ano passado, pela acusação de obstrução da justiça. Já Wesley, que teve sua prisão revogada em fevereiro, foi hostilizado em um restaurante de São Paulo ao ser confundido com seu irmão. Para a Justiça, os empresários não representariam mais riscos para as investigações, podendo assim responder ao processo em liberdade. Mas fica a dúvida: em que casos caberia prisão para alguém que está sendo investigado? E o que é considerado risco para uma investigação do porte da Lava Jato? É sobre esse assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. E para conversar sobre o assunto, estamos recebendo a Patrícia Vanzolini, advogada e professora da Damásio Educacional. Tudo bem, lindona? Tudo bom, Você está muito linda. Obrigada. Tudo bem? Tudo certo. Olha, vamos falar desse assunto. A população fica bastante indignada, né? Porque acha que os irmãos não deveriam ser soltos, que eles deveriam responder o processo ainda em cárcere, né? Mas, enfim, a gente também respeita a decisão da justiça e tem um porquê. A gente poderia começar a refrescar a memória do telespectador e entender quais foram os motivos para os irmãos serem acusados e terem ido para a prisão. Então, Marisa, é verdade, dá uma revolta, né? É normal que a gente sinta essa revolta, porque os processos são muito demorados, então você vê crimes gravíssimos e ano após ano eles não são julgados, né? Eu acho que isso é que dá maior indignação na população. Mas eu acho que a gente, antes, né, de se manifestar, de criticar ou de apoiar, a gente tem que entender um pouquinho como é que é a lei, né? Porque existe uma lei e essa lei tem que ser respeitada. Então, a nossa lei, ela diz que a pessoa só pode ser presa depois que ela é julgada e condenada, né? Por mais que a gente queira uma justiça rápida, tem que dar um jeito de julgar rápido, mas ela só pode ser presa depois que ela é julgada e condenada. Tá. Ela só pode ser presa antes disso, antes de ser julgada e condenada, em 3 casos, que são os casos da prisão preventiva. A prisão preventiva, ela tem esse nome justamente porque ela é para prevenir. Prevenir o quê? Prevenir 3 coisas. Quais? Prevenir a fuga, prevenir a pessoa de fugir, prevenir a pessoa de atrapalhar as investigações, uma pessoa que esteja coagindo uma testemunha, que esteja destruindo uma prova, e prevenir a pessoa de continuar praticando o crime. Então é prevenir fuga, prevenir a pessoa de atrapalhar a investigação e prevenir a pessoa de continuar a praticar crime. No caso dos irmãos, eles foram presos porque no entendimento do Ministério Público e da Justiça, naquela época, 6 meses atrás, eles estariam atrapalhando, poderiam atrapalhar as investigações, né? Sim. São pessoas muito poderosas, com o dinheiro, né? O poder do dinheiro, e poderiam atrapalhar as investigações. Então, isso, na verdade, não é uma antecipação da pena, na verdade, eles nem foram processados ainda, eles estão sendo investigados, mas eles foram presos porque eles poderiam atrapalhar as investigações. Então existe isso mesmo, você não é julgado, mas por uma questão de prevenção, para não atrapalhar no processo, você pode requerir que a pessoa seja presa. Exatamente, né? Tá, isso. Entendi. O Joesley ficou mais tempo que o Wesley em cárcere, por quê? Na verdade ele continua, né, preso porque ele tem 2 mandados de prisão. Ele é investigado em 2 inquéritos, então ele tem 2 mandados. Um pedido de prisão foi esse aí, que foi revogado pela Justiça, mas manteve o outro não foi.
Então, aí os advogados, até ouvi aí na imprensa, que os advogados já iam entrar com um pedido de revogação desse outro pedido também de prisão. Tá, o irmão não tinha um segundo mandado de prisão, por isso que ele conseguiu a soltura. Foi, tá. Foi. Mas como que é para a pessoa responder esse processo em liberdade? Eu acho que é isso que a grande maioria das pessoas ficam questionando. Ele tem um direito de ir e vir, ele pode transitar pelo Brasil inteiro, ele pode ir para onde ele quiser. Explica pra gente. Sim. É o seguinte, então a prisão ela é preventiva, porque ela está querendo prevenir aquelas 3 coisas que eu falei. Sim. A pessoa de fugir, de atrapalhar ou de continuar cometendo crime. Só que o Código de Processo, a nossa lei, ela estabelece que se houver outra forma de prevenir a pessoa de fazer essas 3 coisas, outra forma que não a prisão, essas formas podem ser utilizadas. Então, por exemplo, se o medo é de fugir, o que eu posso fazer para evitar a pessoa fugir do Brasil sem ser prendê-la? Eu posso fazer ela entregar o passaporte, que foi feito. Eu posso colocar uma monitoração eletrônica, que é a chamada tornozeleira eletrônica, que também foi feito, né? Eu posso fazer a pessoa se apresentar regularmente, porque assim, se a pessoa faltar, por exemplo, um mês, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu prendo ela de novo. Então, existem muitas medidas. Para cada caso, o juiz estipula. No caso dele, foi estipulado isso, a entrega do passaporte, a monitoração eletrônica, o comparecimento periódico. A pessoa também não pode se ausentar da comarca sem informar o juízo. Então, ela pode viajar, pelo Brasil ela pode viajar, ela não está proibida disso. Mas tem que comunicar. Ela tem que comunicar, exatamente. Tá, mas no caso, assim, porque o Joesley saiu agora, né, recentemente, e parece que não tinha tornozeleira eletrônica aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, no caso, ele tem que se apresentar uma vez por semana, de repente, para comunicar o que anda fazendo, enfim. Que é um problema, isso como que não tem tornozeleira eletrônica? Pois é, né? Pois é, e se você pensar, Marisa, é engraçado, porque a tornozeleira eletrônica acaba sendo muito mais barata, estou pensando aqui em custo, tá? Ela acaba sendo muito mais barata do que manter uma pessoa presa. Porque pensa, para você manter a pessoa presa, você tem que dar comida para ela. Pode não ser a melhor comida do mundo, você tem que dar alimentação para ela. Não, você tem uns você tem que dar estadia. Pra... É muito mais barato o Estado investir em aumentar a monitoração eletrônica do que ir aumentando as prisões, né? Claro que a gente não gostaria que ninguém mais cometesse nenhum tipo de crime e não precisasse de nada disso, mas é mais como barato. Existe, a gente tem essa mas realidade. Mas acaba que não tem mesmo. Então, o juiz, ele determinou que ele tem que comparecer até ter a tornozeleira, ele tem que comparecer toda terça-feira. Mas tem um prazo para essa tornozeleira vir? Porque em outros estados tem. Então, será que tem uma demanda de trazer uma remessa para cá? De repente com certeza tem, né? Administrativamente, com certeza. E eu acho que esse caso, por ser muito midiático, né? Acho que eles vão esforçar para trazer mais rápido, né? No caso do Wesley, parece que ele foi até Curitiba para poder pegar a tornozeleira, né? Foi algo do gênero, assim, que noticiaram nos jornais. É complicado isso, né? Você tem que deslocar a pessoa para ir lá buscar, enfim, mas essa é uma outra problemática. Como que fica agora? Eles respondendo o processo, eles ficam ali em casa, que nem a gente teve o exemplo, a gente passou aí para vocês. O Wesley até foi confundido com o Joesley num restaurante aqui por perto, no Itaim, e as pessoas acabaram hostilizando ele. Eu sei que a população está indignada, a gente entende muito bem isso, mas é muito complicado, porque ele tem o direito de ir ao restaurante, mas as pessoas também ficam um pouco em cima do muro e não sabem como reagir, né? Como protestar em relação a isso. Se retirar do restaurante, enfim, ou partir para cima, que a gente é completamente contra também, né? Devolver o crime com violência, também você está cometendo um outro crime, então não faz sentido nenhum. Para onde vai essa história? Exatamente, pois é, no caso, existem determinados juízes que até impõem como uma medida aí cautelar, por exemplo, o recolhimento noturno. Tem casos em que o juiz impõe, mas nesse caso deles não. Então, ele tem o direito, né, de estar no restaurante, de sair com a família dele, de transitar, de trabalhar. Esses direitos não estão limitados. E acho que você falou muito bem, né? Eu acho que por mais que nos dê, assim, uma tremenda indignação, nós temos que pensar que nós não podemos. A justiça com as próprias mãos, ela é um crime, inclusive, né? Fazer justiça com as próprias mãos. E nós não podemos, porque um erro não justifica o outro. E ao fazermos uma coisa assim, a gente se iguala ao criminoso. Claro. Como é que a gente pode exigir que alguém respeite a lei se nós não respeitamos a lei? Então,
não se pode ofender, não se pode ameaçar, não se pode atacar, né? A justiça é isso, nós temos que confiar e fortalecer, inclusive a imprensa, né? A gente tem que estar o tempo inteiro em cima para não deixar a justiça amolecer, a justiça ser feita. Mas nós não podemos partir para a sociedade cometer outro crime, né? Isso não pode. O que a gente pode deixar bem claro aqui, porque você entende, trabalha há muitos anos nessa área, o que significa, né, nessa situação deles serem soltos, né, estão soltos respondendo o processo, o que significa agora para o processo? Para as pessoas entenderem que eles não estão soltos simplesmente porque estão soltos porque não fizeram nada. Muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Para o processo, rigorosamente não muda nada. Não muda absolutamente nada para o processo, porque essa prisão preventiva, ela não tem a ver com você ser culpado ou inocente. Ela tem a ver com você ser ou não ser, digamos, um perigo para a sociedade enquanto você está solto. E como eles fizeram um acordo de delação, tudo bem que esse acordo, né, é cheio de coisas obscuras e todo meio enrolado, mas eles fizeram um acordo de delação, quer dizer, eles estão mostrando, aparentemente, que estão colaborando com a justiça. Claro. Então, de fato, o que se entendeu é que eles, nesse momento, não são mais um risco para a sociedade, por isso que eles foram libertos. Mas isso não quer dizer que isso apaga o passado. O fato deles não serem mais um risco agora não quer dizer que isso está revogando tudo que eles fizeram. E pelo que eles fizeram, eles podem e devem ser punidos, né? Se for comprovado, podem ser presos e aí ficar com essas penas altíssimas, né? Nós estamos vendo aí, eu acho que na Lava Jato, penas muito altas, nunca antes, não é? Eu acho que a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio, né? Não meio vazio. Então, realmente, nós estamos vivendo um tempo de muitos crimes, mas, por outro lado, nunca antes na história do Brasil... É uma faxina. Essa faxina. É uma verdadeira faxina. Eu acho que nós podemos ter esperança, né? E acreditar que as coisas estão melhorando. E dentro desse processo da Lava Jato, que eles estão respondendo, se porventura aparecer algo a mais do que foi denunciado, eles podem agregar o processo e aí a situação se mudar, ela muda completamente? Pode agregar. Veja, pode agregar algo. Eu descobri algo que eles fizeram ali 2, 3 anos atrás, isso pode agregar, até porque o processo nem começou. Então isso pode juntar no inquérito e virar um processo ainda mais assim, mais gravoso, um processo com mais coisa. E detalhe, isso que eles estão é uma liberdade provisória, né? É uma liberdade provisória. Então, qualquer coisa, a sociedade tem mesmo que ficar de olho. Porque qualquer descumprimento, por exemplo, vai viajar para o exterior de alguma forma, né, sem o passaporte, mas vai e não fala, ou muda de cidade, muda de endereço e não comunica, essa liberdade provisória pode ser revogada. Ou tem uma ameaça de uma testemunha, tem uma demonstração de que está atrapalhando a investigação, continua a cometer crime, essa liberdade provisória pode ser a qualquer momento revogada. Pode acabar a qualquer momento. Pode acabar, eles estão assim na lupa, né? Tá, Patrícia, muito obrigada. A gente fica de olho, você viu que a população está bem de olho mesmo, a gente não perde nenhum detalhe, ainda mais com esse recurso do celular. Parece que todo mundo consegue filmar cada segundo da sua vida. Então a gente está prestando bastante atenção e o nosso departamento de jornalismo também atualizando as informações. Quem quiser conversar com a Patrícia Vanzolini é lá no Instagram, @PatiVanzolini. Pati Vanzolini, do jeito que eu estou falando, é do jeito que se escreve, tá bom? Muito obrigada, minha querida. Obrigada. Dá um beijo. E que dias melhores venham, né?